Ok, bom dia a todos, cumprimentos os eminentes pares, senhor Procurador Regional Eleitoral, os servidores que aqui se fazem presentes e o público em geral que nos acompanha. Está aberta a sessão, aprovada a ata da sessão anterior e anúncio de adiamento dos autos 2.1, que é o 18.440, 2.1 da pauta física. É o processo, como dito, 18.440, então fica adiado. Há um pedido agora de retirada de pauta, feita pelo doutor Iali, que é o relator, que é o 1.1 PJE 0601606. É uma prestação de contas do PRB, Partido Republicano Brasileiro. Fica, então, retirado de pauta a pedido do senhor relator. Em pauta para julgamento, um embargo de declaração com efeito modificativo na prestação de contas do candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. É embargante Adalto de Freitas Filho. O relator é doutor Iali Sabo Mendes, que tem a palavra. Digníssimo presidente, digníssimo par corregedor, desembargador Sebastião, em quem eu felicito todos os membros e amigos, digníssimo membro do Ministério Público Eleitoral. Cuidam-se de embargos de declaração com efeito modificativo oposto por Adalto Freitas Filhos, em face ao acordo 27692, que julgou desaprovada as contas de campanha do embargante referentes às eleições de 2018 e determinou a devolução de R$ 32.000,05 ao Tesouro Nacional, referente à utilização de recursos de origem não identificadas, para quitação de despesas não declaradas, bem como o recolhimento de R$ 7.718,54, para agremiação partidária referente ao serviço de impulsionamento contratados, mas não utilizados pelo prestador de conta. Afirma ainda o embargante que o acordo, em seu item 5, omissão de despesa divergente entre as despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base da Justiça Eleitoral, é contraditório por conter nele a afirmação de que o candidato teria omitido despesas eleitorais, por ter considerado despesas devidas à empresa IP Amarelo Marketing e Pesquisas Limitada, enquanto o candidato já havia repetidamente sustentado que não contratou a citada empresa. Sustenta ainda que o acordo é omisso ao não analisar o item 3, a avaliação dos veículos cedidos à campanha conforme tabela FIPE apresentada pelo candidato. Por fim, pleiteia a juntada extemporânea de documentos sobre a alegação de tratar de nova prova, ocasião que anexa embargos nos documentos referente à ação de cobrança movida pela empresa IP Amarelo Marketing e Pesquisa em face do candidato, exigindo o pagamento de verba não paga, supostamente relativas à campanha. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pela rejeição total dos embargos de declaração. É o relatório, senhor presidente. Ouço então, senhor Procurador Eleitoral. Ratifico, senhor presidente. Está ratificado, doutor Iali. Retorna a palavra. Tá, obrigado. Os declaratórios são tempestivos, vez que opostos dentro do tríduo legal, nos termos do artigo 275, parágrafo 1º do Código Eleitoral, conforme atesta a certidão D&D tal. Portanto, conheço do recurso, eis que tempestivo e dirigido a pronunciamento judicial de conteúdo decisório. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer a obscuridade, eliminar a contradição, suprir a omissão existente na decisão ou corrigir erro material, nos termos do disposto do artigo 1022 do Código de Processo Civil Brasileiro. Conforme relatado, o embargante alega contradição e omissão no julgado e junta nos autos documentos ID tal referente à cópia parcial dos arquivos do processo 100.460.14.2009.8.11.004, movida pela empresa IP Amarelo Comunicação, Marketing e Pesquisa, em face de Adalto Freitas Filho, no Juizado Especial Criminal de Barra do Garças. Pois bem,
Em primeiro momento, passo a analisar a citada omissão sustentada pelo embargante. Alega o embargante que houve omissão por este juízo em julgar como ausente a avaliação dos preços de mercado dos bens cedidos à sua campanha, conforme apontado no item 2.1 do parecer técnico conclusivo. Verifico que o julgado embargado não padece de vício de omissão. Isso porque a omissão ocorre quando o juiz, ao proferir a decisão, não resolve todas as questões suscitadas pelas partes, deixando de apreciar pontos levantados no curso do feito. Conforme apontado no acordo, verificou-se que, dentre os documentos juntados pelo candidato para subsidiar a análise do veículo cedido à sua campanha, não constou avaliação de preços praticados no mercado. Alega ainda o candidato que o acordo foi omisso em não considerar a avaliação apresentada pautada pela tabela FIPE. Ocorre que a apresentação dos valores de veículos conforme tabela FIPE não se correlaciona com locação de veículos, não servindo, portanto, como parâmetro de preços para a cessão de veículos. Bem como apontado pela Toriali, acho que você ficou sem som. Dá uma olhadinha, por favor. É isso, retornou. Desculpa. Voltando. Alega o candidato que o acordo foi omisso ao não considerar a avaliação apresentada, pautada pela tabela FIPE. Ocorre que a apresentação de valores de veículos conforme tabela FIPE não se colacionam com locação de veículos, não servindo, portanto, como parâmetro de preços para a cessão de veículos. Bem como apontado pela douta Procuradoria Regional Eleitoral, a tabela FIPE expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional, servindo apenas como parâmetro para negociação ou avaliação de veículos. Assim, o valor de mercado do veículo não é parâmetro para balizar a sua cessão de uso. Com relação ao item 5 do acordo intitulado Omissão de Despesa, divergência entre despesa constante da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, conforme parecer técnico conclusivo e de número tal, alega o candidato que a decisão foi contraditória, ao condenar o mesmo ao pagamento de R$ 32.000,05, em virtude de pagamento supostamente efetivado com recurso de origem não identificada. Sustenta que, não obstante o acordo haver concluído que o candidato teve despesa omitida, em verdade, não houve a contratação da empresa IP Amarelo Marketing e Pesquisa Limitada, tendo ocorrido somente cotação de valores junto à empresa, razão pela qual não haveria de se falar em omissão de despesa. Verifica-se que o acordo embargado tratou expressamente desse tema, abre aspas, com base nas informações constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, foram identificadas diversas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame, sobre os quais foi oportunizada a manifestação do candidato. Igual situação se mostra no item 3.2 do parecer técnico conclusivo, em que a empresa IP Amarelo Marketing Pesquisa, de Iturama, Minas Gerais, emitiu 2 notas fiscais no valor de R$ 15.000 cada, em favor do candidato referente à prestação de serviço de marketing político eleitoral, sobre os quais o candidato alega não reconhecer a autenticidade por ter somente estudado a contratação da empresa. Ocorre, no entanto, que além da emissão das notas fiscais, verifica-se que a empresa de comunicação dirigida a este tribunal, datada de 27/9/2018, informa que prestou serviço de assessoria e consultoria de marketing ao candidato, conforme notas fiscais emitidas no valor de R$ 30.000. Conforme apontado pela unidade técnica em que pesa a alegação do candidato de não haver contratado a empresa, este não apresentou qualquer documento que corroborasse a sua alegação, razão pela qual resta caracterizada a irregularidade, caracterizado pela omissão de despesa.
A omissão de registro de despesa constitui falha grave, o que macula a confiabilidade da prestação de contas, impedindo o adequado exame dos gastos realizados durante a campanha eleitoral, sendo motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas por ofensa ao disposto no artigo 56, inciso 1G da Resolução TSE número 23553 de 2017. Nesse ponto, conforme recentes decisões proferidas em julgado neste sodalício, as despesas omitidas pelo prestador foram quitadas com recursos financeiros de origem clandestina, que transitaram à margem da contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral, aplicando-se ao caso o artigo 34 da Resolução TSE 23553 de 2017, que impõe recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificada, em verbis, abre aspas, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de guia de recolhimento da União. Sendo assim, em razão da falta de identificação da origem dos recursos que foram utilizados para pagamento das despesas omitidas na contabilidade, determino que seja recolhido o valor de R$ 32.000,05 aos cofres do Tesouro Nacional. Por ocasião da interposição dos embargos, o candidato apresenta cópia parcial da ação movida pela citada empresa em desfavor do embargante, autuado sob número tal, na comarca de Barra do Garça, em que o objeto seria o pagamento de R$ 30.000. Pois bem, verifica-se que a referida ação foi interposta em março de 2019, tendo a contestação apresentada em junho daquele mesmo ano. E em 26 de 11 de 2009, julgada extinta sem resolução do mérito. A toda evidência, não se trata de documento superveniente ao julgamento do acordo ora embargado, que fora julgado dia 28 de 11 de 2019. Ademais, verifica-se que somente a contestação produzida pelo embargante e a sentença que extingue o efeito sem resolução do mérito foram apresentadas. A iniciar os documentos a ela anexados, que evidenciam, inclusive, a produção de santinho para o candidato, não foram apresentados. Assim, não há como uma ação de cobrança da qual o candidato teve conhecimento em junho de 2019, 6 meses antes da aprovação do acordo, portanto, desconstituir as notas fiscais 98 e 99, nos valores de R$ 15.000 cada, emitidas pela empresa, em favor do candidato e não declarada na sua prestação de contas sob o fundamento que solicitou a empresa mera cotação de valores. Ademais, em documentos direcionados à presidência deste egrégio TRE, em 27 de setembro de 2018, a empresa declara que prestou serviço de assessoria de marketing, incluindo criação de artes, conforme cópias de notas fiscais números tais, ao cliente, eleição 2018, Adalto Freitas Filho, deputado estadual, CNPJ tal, no valor de R$ 30.000, conforme documentos disponível no sítio deste egrégio colendo tribunal, já citado no acordo. Assim, não há de se falar em contradição quando o julgado declara a existência das despesas omitidas pelo candidato com base em notas fiscais emitidas em seu favor, declaração do fornecedor e parecer técnico do contábil. Do exposto, verifica-se que o voto condutor não foi omisso ou mesmo contraditório quanto aos pontos levantados pelo embargante. Pelo contrário, o julgamento enfrentou as questões pontuadas de forma clara, precisa e unânime. Desta forma, sem mais delongas, em consonância com a douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço dos embargos e, no mérito, rejeito. É como voto, Excelência. Eminentes pares, algum voto em sentido contrário com relação à rejeição dos embargos? Podemos considerar como aprovado? O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos, declaração dos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Reservador Sebastião Monteiro, doutor Sebastião Monteiro, é o 1.3 PJE 060-1308. Prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição 2018. Requerente, Leonice de Souza Lotufo.
Vossa Excelência, relator, doutor Sebastião, com a palavra. Senhor presidente, senhor corregedor, doutor Pedro, eminentes pares, bom dia a todos. Trata-se de prestação de contas de campanha eleitoral de Leonice de Souza Lotufo, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. A CCIA emitiu parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral também, no mesmo sentido, opina pela desaprovação das contas e, por derradeiro, pela desnecessidade de ulterior remessa de cópias do processo ao Ministério Público para eventuais fins previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. É o relatório, senhor presidente. Ouço, senhor procurador. Ratificado, senhor presidente. Está ratificado, retorna a palavra. Senhor presidente, sem delongas, eu estou aqui agasalhando a manifestação ministerial, entendendo que é caso, sim, de desaprovação da contabilidade da prestadora de contas, senhora Leonice de Souza Lotufo. A CCIA aqui apontou que a candidata arrecadou R$ 34.395 e realizou despesas superior ao que arrecadou, no valor de R$ 43.070,95, ou seja, dentro do que foi estabelecido no valor de R$ 1 milhão. Eu afastei aqui algumas inconsistências e irregularidades, indo direto ao ponto, que é o item 1.1 e 3.2. A CCA apontou aqui um gasto não comprovado, não comprovou o pagamento da dívida pela campanha no valor de R$ 18.070, né? Então, ela não trouxe nenhum documento que comprovasse. Ao contrário, ela afirmou, intimada, ela afirmou que o partido se comprometeu a assumir as despesas. Ocorre que a promessa partidária não foi cumprida. O prestador de contas reconheceu que o procedimento formal para a assunção das dívidas não foi ultimado. Então, por conta desse comportamento de contrair dívida de campanha sem que os credores tenham garantia do partido que serão saldadas, considerando que trata-se de uma irregularidade grave que atinge aqui o patamar de 41,95% total das despesas, neste capítulo eu estou reconhecendo a grave irregularidade para desaprovar as suas contas. Os outros itens eu afasto, algumas são inconsistências que são afastadas, mas que não merece nesse momento aqui, não vai mudar o resultado da análise das contas no caso da senhora Leonice. Então, restou um fundamento a desaprovação, as graves irregularidades de itens 1.1 e 3.2, despesa no valor de R$ 18.070, sem o correspondente pagamento da dívida pela campanha. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas da senhora Leonice de Souza Lotufo, referente ao cargo de deputado estadual. Acolho ainda a ponderação ministerial quanto à desnecessidade de ulterior remessa de cópias do processo do Ministério Público para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar já citada. Como voto, senhor presidente? Eminentes pares, algum voto no sentido contrário? Podemos dar por aprovado? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, Vossa Excelência, o relator do 1.4 é o PJE 0601-345. Prestação de contas, candidato a cargo de deputado federal, eleição de 2018. Requerente Adriano Aparecido Silva. Vossa Excelência, relator, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente, eminentes pares. Cuida-se de prestação de contas apresentadas por Adriano Aparecido da Silva,
candidato ao cargo de deputado federal pelo Democratas nas eleições de 2018. A CCIA manifestou-se pela intimação do candidato para se manifestar sobre irregularidades ou impropriedades encontradas. O candidato intimado juntou petições e documentos dos movimentos idestais. O órgão técnico contábil, em parecer conclusivo, manifestou-se pela desaprovação das contas em razão das irregularidades que listam. Com vista dos autos, a PRE requereu a quebra do sigilo bancário da conta de titularidade de prestação de contas, tendo em vista a constatação pelo órgão técnico de aplicação de recursos próprios, além da disponibilidade financeira declarada pelo prestador. Em deferida postulação, foi determinada a notificação do candidato para querendo, no prazo de 3 dias, comprovar e esclarecer o ponto da irregularidade apontada no item 6.4 do parecer conclusivo. O candidato se manifestou e apresentou novos documentos. A douta Procuradoria emitiu parecer pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades descritas nos itens 2.2, 6.1 e 6.4 do parecer conclusivo, pleiteando ao final que as devoluções dos valores sejam destinados aos fundos de saúde. É o relatório, senhor presidente. Ouça o senhor procurador. Ratifico, senhor presidente. Ratificado, doutor Bruno. Retorna a palavra. Senhor presidente, aqui é o caso, assim, que vai ter um reflexo, a condenação vai ter um reflexo financeiro bastante alto para o prestador. Eu sintetizo a Vossas Excelências no ponto em que pertine. Foram 3 irregularidades principais e que não há como no meu sentir, se afastar das conclusões aqui chegou a CCIA e também da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Houve omissão de despesas e receitas na ordem de R$ 89.156,30. Por quê? Porque na circularização feita pela Justiça Eleitoral, ao tempo da prestação de contas, diversas notas fiscais foram descortinadas, notas fiscais de prestações de serviço, nessa quantia alta de R$ 89.156. Em estado a se manifestar, o candidato ele veio sustentando a ausência, que ele não tinha, aquela alegação, inclusive, que consta nos embargos do doutor Iário, de que não havia contratado serviços, de que ele não havia contratado serviço. No entanto, a nota fiscal de prestação de serviço é um documento idôneo que não pode ser afastado pelas declarações unilaterais do prestador. Além disso, eminentes pares, em relação a 2 notas de valores altos, que eram com gráficas, o mais alto deles, mais de R$40 mil, se não me engano, o prestador ele não agiu com a boa-fé que se espera daqueles que demandam judicialmente. Por quê? Porque ele sustenta que aquelas notas, para corroborar as suas alegações, ele apresenta uma notificação extrajudicial a esses prestadores de contas, sustentando que que não contratou a prestação de serviço, e posteriormente ele informa que ingressou com uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica no juízo do juizado especial lá de Barra do Garças. Falei, opa, uma ação declaratória de nulidade, nós podemos, em princípio, aferir alguma plausibilidade nesta alegação. Ocorre que nós acessamos lá a tramitação do processo em Barra do Garças e eles foram extintos, sem julgamento de mérito, por homologação de uma desistência pedida pelo prestador. O que significa isso? Significa que a propositura da ação, ao que parece, foi feita apenas com o fim de informar a Justiça Eleitoral a pretensão de desconstituição, de ludibriar, em bom português, a Justiça Eleitoral mesmo. Houve a propositura da ação, pedido de liminar, a liminar foi indeferida. Quando o juízo, então, designou dias de conciliação com a citação da parte ex-adversa, vem o prestador e desiste da propositura da ação, antes que o requerido pudesse, inclusive, apresentar a sua contestação.
é um fato, evidentemente, que demonstra que ele não trilhou pelo caminho da boa-fé. Então, foi extinto sem julgamento de mérito. Omissão de despesas e receitas na ordem de R$ 89.156. Além disso, eminentes Pérez, há doação em dinheiro sem comprovação da origem de recursos. Um cidadão que nós sabemos, há indicação de quem foi o doador, só que os recursos foram depositados em dinheiro na conta do prestador, R$ 21.500. Então, nós não sabemos a origem desses recursos. Nós não sabemos. Pegou em dinheiro e depositou na conta do prestador. Então, recursos de origem não identificada. Acima de 1.064 tem que ser TED, identificação. Então, nós temos aí mais R$ 21 mil de origem não identificada. Por fim, o candidato, ele assentou que tinha em sua conta disponível R$ 18 mil por ocasião do registro de candidatura. No entanto, ele utilizou de recursos próprios mais de 130 mil reais, cento e poucos mil reais. Então, se a pediu explicações, ele disse, olha, foi fruto do meu trabalho, etc. Só que, fazendo as contas, daria do trabalho dele, se ele não gastasse nada, mais de um ano de trabalho. Eu estou aqui, e detalhe, que os valores foram depositados também em dinheiro, altas quantias foram depositadas em dinheiro na conta. Na conta outros recursos. Então, é do meu trabalho, mas foi depositado em dinheiro. Eu estou aqui tendo apenas uma divergência com o que assentou a doutora Procuradoria, porque eu estou reconhecendo como de origem identificada, desses cento e poucos mil, que ele não declarou a origem, porque ele disse que tinha 18 mil quando iniciou a campanha e utilizou de recurso muito superior a isso, eu estou abatendo 38 mil. Por quê? Porque ele comprovou que fez um empréstimo, ele não demonstrou que tinha laço para fazer o empréstimo, mas esse empréstimo foi consignado. Como esse empréstimo foi consignado, então não se aplica aquela tese, aqueles precedentes que dizem que até que para fazer o empréstimo ele tem que demonstrar que ele tem capacidade. Então, estou abatendo desses valores em relação ao item 3.4, que são recursos próprios aplicados em campanha que superam o valor do patrimônio declarado. Abatendo-se os 38 mil que são do empréstimo consignado, nós chegamos à ordem de R$ 61.965,20. Com essas considerações, eminentes pares, eu estou, diante dessas 3 irregularidades graves, omissão de despesas de receitas no valor de 89 mil, que foram aquelas notas que a Justiça Eleitoral detectou fazendo a circularização. 3.3, doação em dinheiro sem comprovação da origem. Depósito na conta do candidato, o depositante foi identificado, mas os recursos não foram feitos por transferência bancária, os recursos foram depositados em dinheiro. Então, recurso de origem não identificado. E, por fim, tem 3.4, recursos que o candidato utilizou em sua campanha, ele efetuou depósitos em dinheiro e ele não demonstrou lastro financeiro e, consequentemente, a origem desses recursos. Valor de R$ 61.965, já descontados no empréstimo, o empréstimo consignado. Então, com essas considerações, eminentes pares, nos pontos que tocam à desaprovação, às irregularidades graves, eu estou em parcial consonância com o parecer ministerial, considerando as graves irregularidades, julgando desaprovadas as contas de campanha do Adriano Aparecido Silva em relação às contas. Em relação à destinação para a conta específica do Fundo da Saúde, pedindo vênia ao doutor Pedro, eu estou deferindo pelas razões que já foram amplamente discutidas aqui neste plenário. Eu estou condenando também o prestador ao recolhimento de R$ 172.621,50 ao Tesouro Nacional, referente aos valores apurados nas impropriedades. 3.1, omissão de despesas e receitas, no valor de 89 mil. 3.3, doação em dinheiro sem comprovação da origem de recursos, 21.500. E 3.4, recursos próprios aplicados em campanha que superam o valor do patrimônio declarado. Esses existem nos termos do artigo tal da resolução. Eu estou deferindo também o pedido da douta Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do artigo 40 do CPP, e determinando o envio de cópias à douta Promotoria Eleitoral da 51ª Zona para análise de eventual, para apuração
porque me parece que, em tese, houve a prática do crime de falsidade ideológica eleitoral em razão do candidato ter omitido declarações que deveriam constar ou inserido declarações, por outro lado, falsas, no que pertinha à prestação de contas eleitoral. É como voto, senhor presidente, Benítez Pares. Ok. Doutor Jackson, como vota, Vossa Excelência? Doutor Bruno, eu vi aí que o senhor está determinando a devolução do recurso de origem não identificada e dele abatendo o valor do empréstimo feito pelo prestador, correto? Sim, senhor. Não poderíamos também, neste caso aí, abater o 18 mil que ele declarou que ele tinha na conta corrente dele? Doutor Jacques, perfeito. Vossa Excelência tem razão e eu agradeço. Como foi feito um resumo, eu acabei não assentando isso. Na verdade, foi abatido, tá? Vossa Excelência tem razão. Agradeço pela parte. Então, foi 38 e mais 18. Vossa Excelência tem razão, tá? O valor total desses recursos que ele teria gasto na campanha de recurso próprio era 123 mil. Aí, nós abatemos 38 mil, ou 39, que era o valor do consignado, e mais os 18. Vossa Excelência tem razão. Aqui chegamos, então, de 130, nós chegamos àqueles 61.965. Obrigado pela parte de Vossa Excelência. Eu acompanho o relator. Mas o doutor Bruno, só um detalhe, o valor total para devolução no voto, na conclusão de Vossa Excelência, ficou em 172 mil, me parece, é isso? Sim, senhor presidente. É porque nós temos, em relação ao item 3.1, 89 mil, que foram as notas fiscais da circularização, não identificadas, que foi até a propositura da ação em relação a algumas delas, doação de dinheiro sem comprovação 21, e mais os 61 que o doutor Jackson disse agora. Que seriam então, 130, mas aí abate 38 do consignado e 18 que ele já tinha, como o doutor Jackson bem pontuou, senhor presidente. Aí chega esse valor que realmente é um valor elevado. Feito todos os abatimentos, restam então uma devolução de 172 mil e qualquer coisa que Vossa Excelência colocou. É isso? Exatamente. É intacta essa conclusão do voto. Tá ok. Doutor Iali. Excelência, eu tive essa dúvida lendo aqui o voto com o senhor, mas o doutor Bruno já esclareceu. Então, voto de acordo com o relator, com os adendos do digno doutor Jacques Coutinho e com adendo também de Vossa Excelência. É como voto. Doutor Sebastião Barbosa, desembargador Sebastião Barbosa. Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro. Com o relator. Doutor Fábio Henrique. Com o relator. Então, o resultado do tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator e em parcial consonância com o parecer ministerial. Este era o último da pauta. Então, antes de encerrar, faço aqui mais um reforço do convite feito pelo doutor Bruno, para a participação dos responsáveis pelos gabinetes ou dos senhores membros dessa reunião que será realizada no ambiente virtual logo em seguida. Nada mais havendo, declaro encerrada a sessão. Nós teremos sessão semana que vem, terça e quinta normalmente, Terça e quinta continuaremos com o calendário de sessões. Excelência, parece que terça-feira não está marcado. Eu perguntei para a menina. Dá uma olhada aí, por favor. Deixa eu verificar aqui, que nós vamos tirar essa dúvida aqui, porque me parece... Eu achei. Ela falou que a próxima é dia 7. É bom esclarecer, só um minutinho. 7 é quinta-feira? Isso. 7 é quinta, né? Então tá, então vamos ter aí um períodozinho aí de alongada, porque as outras sessões seriam inseridas. Agora estou me recordando que eu deixei, aqueles primeiros dias, nós deixamos que, eu estava pensando na possibilidade de realização das eleições dia 26, que nós teríamos, aí eu me recordo que eu joguei um pouquinho mais à frente para podermos enfrentar eventuais
recursos ou trabalhos que poderiam surgir, daí porque ficou realmente marcado dia 7. Mas no mês nós teremos normalmente as 8 sessões marcadas, ok? Então, nada mais havendo, fica encerrada a sessão, agradeço a participação de todos, cumprimento e tenham todos um bom dia. Obrigado.